Olá, meu nome é Matheus Guilherme de Oliveira, eu sou aluno do programa de pós-graduação do mestrado em Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas, sob orientação da professora Eduarda Azevedo Gonçalves. E hoje eu vim apresentar o artigo Os Retratos Pintados, Formas de Tornar Visível as Invisibilidades no Deslocamento pela Cidade Contemporânea. O texto visa apontar algumas possibilidades evidenciadas na pintura do retrato como modo de visibilizar e dignificar corpos invisíveis e marginais da cidade contemporânea, buscando revelar como o encontro com as pessoas em situação de vulnerabilidade social nas caminhadas pela cidade ativam os processos de criação. O trabalho pictórico carrega em si um processo de encontro com a figura pintadas que são geradas a partir do meu atravessamento da cidade, seja por caminhadas ou pedaladas, que se dão por meio de conversas e posteriormente a autorização no registro fotográfico, que são etapas que conduzem à produção de pinturas feitas através de faturas e cores densas e contrastantes na tela. No interim das práticas e reflexões, busca-se um deslindar de conceitos, tais como a relação da cidade vivida cotidianamente, como a pintura pode tornar visíveis as invisibilidades nessa cidade e como caminhar ou pedalar possibilita esses encontros. Como eu comentei, eu atravesso a cidade com minha bicicleta ou através de caminhadas. O Francesco Careri coloca que o caminhar produz lugares. E também o Nicolas Bourriot salienta que a cidade permitiu e generalizou a experiência da proximidade. Ela é um símbolo tangível e o quadro histórico do estado de sociedade, esse estado de encontro fortuito imposto aos homens, na expressão de Althusser, em oposição àquela selva densa sem história. Então, esse regime de encontro casual intensivo, elevado à potência de uma regra absoluta de civilização, acabou criando práticas artísticas correspondentes, uma forma de arte cujo substrato é dado pela intersubjetividade e tem como tema central o estar juntos, o encontro entre observador e quadro. Eu percebo, então, esse quadro histórico de estado e sociedade, que a gente precisa compreender a cidade como uma possibilitadora de encontros. Na minha pesquisa em especial, aqueles encontros que estão apagados do cotidiano, invisíveis, essa troca com o outro, essa compreensão do que é o outro que está invisibilizado. Apresento, então, a pintura de seu José e o seu neto, que são duas figuras aqui da minha cidade que eu moro, né, Ponta Grossa, no Paraná, que são catadores de material reciclável. O seu José já é um pouco mais velho, ele é avô do menino, e está ensinando ele desde cedo já na coleta dos materiais. Quando eu conheci eles, me explicaram que vivia em uma casa comunitária com outros moradores de rua, e eu trabalho através da fotografia, tiro a fotografia primeiramente e depois transformo-a em pintura, né? Mas a fotografia eu só dou chance eu dou chance pro acaso, eu tiro somente uma fotografia durante esse encontro, peço autorização para essas figuras, tiro uma fotografia que depois eu vou transformar em pintura. Eu não me importo como que ela vai ficar, não me importa se vai ficar boa, se tem uma luz boa, se tem uma posição boa, não peço para posarem, tiro do jeito que estão ali, porque o que me importa mesmo é como que vai se resolver na pintura, através da saturação das cores, através dessas massas de tinta. A Susan Sontag, no livro sobre a fotografia, escreve que a modalidade mais influente dessa atitude se encontra na pintura, a arte que a fotografia ultrapassou sem nenhum remorso e plagiou com entusiasmo desde o início, e com o qual ainda coexiste uma rivalidade febril, que, segundo a versão habitual, a fotografia usurpou a tarefa do pintor de fornecer imagens que transcrevessem a realidade de modo acurado. Ao tomar para si essa tarefa de retratar de forma realista, tarefa que então era da pintura, a fotografia liberou a pintura para sua grande vocação modernista, a abstração. Com isso, vários artistas puderam optar em ter na fotografia alicerce para fazer pinturas, para mudar algumas coisas que antes já não era possível por causa do modelo que descansava em estar ali posando. Trago aqui também esse retrato de João, que eu também conheci em um atravessamento pela cidade, quando fui ao Banco do Brasil. Estávamos conversando, ele estava me contando que se sente muito mal com alguns olhares que tem sobre ele durante o dia a dia, as pessoas que olham com preconceito, olhando para ele como se ele fosse um marginal, ou até nas palavras dele como se ele não fosse humano, né? Eu coloco aqui que o pintor, através da visão, toca, portanto, as duas extremidades. No fundo imemorial do visível, algo se mexeu, se acendeu, algo que invade seu corpo. E tudo que ele pinta é uma resposta a essa suscitação. Sua mão não é senão um instrumento de uma longínqua vontade. Essa vontade de trazer à tona esses corpos esquecidos, de trazer à tona esse incômodo do cotidiano,
porque o Michel de Certeau menciona que o cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior, que é uma história a caminho de nós, que é retirada e às vezes é velada. Aqui outra pintura, que tem a Meirinha, também é uma figura aqui da cidade que eu conheci, me contou que estava sentindo muita falta do seu carrinho de catar material reciclável, que o marido tinha furado os pneus, que o mesmo marido tinha dado uma facada em sua barriga. Ela falou que só deixaria eu pintar e tirar a fotografia dela se eu postasse nas redes sociais. Então eu coloco aqui também o que o Huber me escreve, que a cor não é uma veste, a cor nunca deveria vir sobre os corpos como um recobrimento. Quando ela é o faz, é apenas um sudário, ou então um fardo. Ora, é um sonho recorrente dos pintores de contornar a crítica platônica da cor fardo como atributo sofístico. Então, nessas pinturas, a cor é o próprio corpo. O pintor, qualquer que seja, quando pinta, pratica uma teoria mágica da visão. Ele precisa admitir que as coisas entram nele ou que, segundo o dilema sarcástico de Malebranche, o espírito sai pelos olhos para passear pelas coisas, uma vez que não cessa de ajustar sobre ele sua vidência. Nada muda se ele não pinta a partir do motivo. Ele pinta, em todo caso, porque viu. Porque o mundo, ao menos uma vez, gravou dentro dele as cifras do visível. Então, eu pinto esse mundo que ficou gravado em mim. Eu pinto esse mundo porque eu vejo, porque eu convivo com ele, porque a gente está sendo atravessado por esse mundo. E a gente tem que ter esse olhar para o outro. E, sendo assim, a gente tem que perceber em locais que já foram vistos novas formas de ver, como a Carina Dias escreve, que esse espaço cotidiano se transforma em espaço do viajante, que, em outras palavras, esse primeiro espaço domesticado, controlado, onde tudo parece ocupar um lugar previsível e perene, se transforma pela nossa capacidade de olhar, ver e rever um espaço estranho, estrangeiro e irreconhecível temporariamente. Então, a gente precisa sempre estar atento em ver, rever e transformar ele através da arte. Aqui é uma pintura da Miriam, que dentro disso cabe falar que eu conheci ela na frente de uma igreja que eu já tinha passado outros dias e não tinha percebido a figura dela. Relaciono meu trabalho com Virgínia de Medeiros, com essa série Fábula do Olhar, que ela, durante um mês, instalou em um refeitório para mendigos uma cabine fotográfica e, através de uma pergunta-chave, como você gostaria de ser visto, fez seu trabalho. Então, contratou o mestre Júlio dos Santos para fazer foto-pintura com as roupas que eles imaginaram, com as vestes que eles imaginaram, e na exposição colocou esse relato ao lado. E também com as pinturas de Éder Oliveira, que transforma pessoas, esse homem amazônico, como ele coloca, que estão em páginas de jornais de polícia, como pessoas marginais, pessoas que estão condenadas, mas que muitas vezes nem cometeram crimes. Como eles também trabalham com essas pessoas marginais, do cotidiano, que são entendidos como esses marginais que vivem nas margens, né? Como é o caso do Camargo, o Malabar aqui da cidade. E, por fim, ao estar imerso no processo de pintura, muito comparo com o processo de caminhar e percorrer a cidade, seja sendo fazendo isso em cima da bicicleta ou com meus próprios pés. O início iniciado em descobrir o que está por vir. O meio onde sou atravessado por essa pessoa que me toca e me conta suas histórias, que é através da tinta transferida para a tela, e o fim onde o cheiro da tinta toma conta do ateliê. Os pés cansados se colocam a pedalar novamente para casa e me colocam a observar as camadas de tintas que foram impregnadas na tela. Os trabalhos que aqui são apresentados buscam tensionar e apontar para visibilizar aqueles que estão à margem da sociedade, seja por suas condições sociais, raciais ou políticas. São imagens que procuram tocar na ferida aberta, como escreve Hélida Tesler. Afinal, procura-se trazer à tona os nervos expostos, feridas abertas de uma cidade que cada vez mais opta por invisibilizar e excluir aqueles que mais necessitam de apoio. Muito obrigado. Aqui eu deixo minhas referências. Até mais.